Vejamos uma pequena ilustração de um novo modelo de metodologia de ensino nesse momento atípico na educação. Ensino híbrido e aulas remotas. Observe. Combinação entre as duas modalidades. Ensino híbrido e aulas remotas. Aprendendo a desenhar com brincadeiras. A seguir, nossas atividades do nosso curso. Estudos e traçados. Euclides. Quem foi Euclides? Matemático grego, Euclides nasceu em 325 anos antes de Cristo. Escreveu um livro, Os Elementos, que é usado há mais de 2000 anos. Esse livro lhe rendeu o título de Pai da Geometria. Veja como você deve formatar seu papel oficial para nossas atividades assíncronas. Observe as margens. Margem esquerda, 2,5 centímetros. Margem direita, 0,7 centímetros. Margem superior, 1,5 centímetros. E margem inferior, 1,5 centímetros também, ok? Na parte superior do cabeçalho, vamos encaixar o nosso carimbo ou legenda técnica. Observe que vou colocar um espaço de 5 centímetros de cima para baixo. Vejamos. Está lá o espaço de 5 centímetros de cima para baixo. Vou colocar agora uma linha horizontal, limitando esse espaço do meu carimbo aqui. E vou agora encaixar o meu carimbo ali. Eu vou colocar a minha grade. Essas orientações sobre carimbo e legenda você encontra na aula 29 do nosso canal. Porém, lá o espaço é de 3,5 centímetros, a espessura. Aqui nós colocamos 5 centímetros para melhorar nosso trabalho, certo? Vamos preencher o nosso carimbo, o nosso gradeado lá. Vou colocar aqui uma empresa fictícia. Observe. Coloquei ADB, Aprendendo a Desenhar Brincando. No seu caso, você vai colocar o nome da sua escola, certo? Bom, se você começa a fazer o primeiro trabalho, na primeira folha, você vai numerar. No seu carimbo, você coloca o número 1. E aí você preenche o campo ali. No caso, eu vou colocar um aluno fictício. Observe. Samir Felipe dos Santos Souza. Coloquei os dados dele, o assunto, o subtema que é o sinônimo do assunto, a data, a escala 1 por 100, o conceito deixei aberto e o visto deixei aberto, que é o professor que vai avaliar. Ok? Vamos desenvolver nossas atividades solicitadas. Observe. Está aí atividades, desenho técnico. Primeiro item, polígono escrito, divisão de circunferência. Segundo item, círculo e circunferência, elementos e definições. Terceiro, perspectiva isométrica, introdução e geometria descritiva. Certo? E o quarto item, fazer um pequeno resumo sobre sólido geométrico, sobre o prisma e pirâmide e cilindro. Ok? Vamos lá, vamos começar nossas atividades. Desenvolvimentos. Primeiro item. Polígono escrito, divisão de circunferência. Então você tem que dizer primeiro o que é um polígono, certo? Polígono é a figura geométrica formada por uma linha poligonal fechada. E polígono escrito é quando o polígono encontra-se dentro da circunferência, certo? E circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos que estão ou que ficam a uma mesma distância de um único ponto chamado centro, ou seja, um ponto central. Então, para você desenvolver qualquer item, qualquer assunto em geometria, primeiro você tem que definir aquela figura para depois desenvolver suas atividades, ok? Vamos lá. Dando sequência às atividades, ainda sobre a primeira questão, observe que eu já não faço mais o carimbo, não há necessidade do segundo carimbo aí. Atividades, desenho técnico, continuação. Ainda na primeira questão, polígono escrito, divisão de circunferência. Você pode pesquisar na aula 9 do nosso canal, vai encontrar tudo direitinho. Questão A. Dado a circunferência de raio igual a 3,5 centímetros, dividir em 2 e 3 partes de medidas iguais. Ok? Então você coloca o enunciado e
desenvolve sua questão. Questão B, coloca o enunciado, dividir uma circunferência de raio igual a 3,5 centímetros em 4 e 5 partes de medidas iguais, ok? Então você vai colocando sempre o enunciado e depois desenvolvendo a questão, para você não perder espaço, certo? Vamos para a página número 3, vamos lá. Ainda na questão 1, dando sequência, observe lá, atividades, desenho técnico, continuação. Também não precisa mais colocar o seu carimbo, mas sim manter as mesmas margens. Margem esquerda 2,5 centímetros, margem direita 0,7 centímetros, margem superior 1,5 centímetros e margem inferior 1,5 centímetros. Observe aí que estamos dando sequência. Polígono descrito ainda. Questão C, dividiu a circunferência de raio igual a 3,5 centímetros em 6 e 7 partes de medidas iguais. Em seguida, a letra D, dado a circunferência de raio a 3,5 centímetros, dividir em 8 e 10 partes de medidas iguais. Bom, se você conseguir dividir mais circunferência no espaço que você tiver no seu papel, ótimo. Eu coloquei como esboço para lhe orientar, certo? Vamos para a página número 4. Vamos lá. Veja aí a página número 4, dando sequência ainda na primeira questão. Polígono escrito. Então eu vou dividir agora uma circunferência de raio igual a 3,5 centímetros também em 9 partes. Eu deixei o 9 isolado porque você precisa de um espaço maior, certo? Dando sequência na segunda questão, círculo e circunferência, elementos e definições. Então você vai dizer o que é uma circunferência, vai colocar aí uma circunferência, uma figura, depois vai dizer o que é o círculo, vai definir o círculo, vai diferenciar uma da outra. O que é circunferência e o que é círculo. O que é que você percebe de diferente entre as duas, ok? Na página seguinte, vamos ver mais alguma coisa sobre círculo. Vamos lá, página 5. Veja agora aí a página 5. Segunda questão ainda, estamos nela, sobre elementos do círculo. Vejamos, alguns elementos do círculo, coloquei alguns, para você ver a semelhança dessas figuras, desses elementos do círculo, com algumas figuras que você conhece, que você vê no dia a dia, algumas peças mecânicas, alguns objetos. Observe aí, a quarta questão, o quarto elemento do círculo, é uma figura chamada de coroa circular. Veja a semelhança dela com a moeda de R$1. Observe. Aí, ó, R$1 certinho, tá certo? São duas circunferências concêntricas, certo? Ok? Bom, na terceira questão, perspectiva isométrica, introdução e descritiva. Então você vai dar uma olhadinha na aula 15 e 16 e vai fazer um pequeno resumo do que você entendeu sobre perspectiva isométrica, certo? A seguir, na folha 6, vamos começar a desenvolver um esboço de como você deve apresentar seus trabalhos, certo? Vamos lá, vamos seguindo. Vamos agora para a terceira questão, sobre perspectiva isométrica, certo? Observe que eu estou mantendo sempre o mesmo formulário e as mesmas margens. Já não estou mais utilizando o nosso carimbo, certo? Vamos lá. Veja aí, terceira questão, perspectiva isométrica, introdução à descritiva. Então você dá uma olhadinha na aula 15 e 16 para entender o que é geometria descritiva, entender o que é perspectiva isométrica e começa lá já a desenvolver as atividades. Observe, questão B, como desenhar ou projetar um prisma de base quadrangular dado suas medidas, certo? Isso a gente viu na aula. Então você desenvolve a questão nesse espaço, não precisa fazer o croquis do lado, certo? Na letra C, como desenhar ou projetar uma pirâmide de base quadrada. Então você coloca o enunciado e desenvolve a questão a seguir, ok? Vamos para a página 7, vamos lá. Dando sequência ainda às nossas atividades, observe agora a questão número 3. Terceira questão, perspectiva isométrica, introdução à descritiva. Isso você vai encontrar na aula 15 e 16. Na letra D, ele colocou aí, como desenhar ou projetar uma pirâmide de base quadrangular. Não é quadrada mais, certo? Quadrangular. Então esse esboço é um desenho que nós já vimos também na nossa aula.
Então você pega aí, não precisa botar o croquis, certo? E na questão, quarta questão, ele coloca aí sólido geométrico. Você dá uma olhadinha na aula 30 e 30A e faz um pequeno resumo sobre o prisma e pirâmide e o cilindro. Por quê? Porque você vai encontrar esses conteúdos em figuras apresentadas por outros professores, outros colegas, em suas disciplinas. Então nós estamos fazendo uma contextualização entre uma disciplina e outra, ok? Aqui nós estamos fechando nossas atividades. Vamos lá. Atividades complementares de desenho técnico. Essas peças extras são a mais que as já apresentadas, porém, para os casos em que aconteçam grupos de 3 componentes. Sendo assim, eles terão a mais 2 peças em perspectiva isométrica para desenvolverem, ok? Observe a questão 5. Você vai refazer essa peça seguindo o exemplo do croquis ao lado direito em cima, colorido, que se assemelha a um T de cabeça para baixo, ok? Siga as orientações do nosso canal com as medidas correspondentes, certo? Na questão 6, ela é quase semelhante. Você vai seguir também as orientações ou seguir as medidas daí da nossa questão. Ela vai ficar bem parecido essa peça do lado, colorida, pequenininha, que se assemelha a um U, certo? Depois que você concluir todo o trabalho, você apaga o excesso e deixa a peça o mais parecido possível com a original. Observe, tira o excesso, certo? Não precisa pintar a peça, ok? Vamos lá. Finalizando nossas orientações sobre as atividades assíncronas, fica aí ao seu desejo onde pesquisar melhor. Nossas referências são as melhores possíveis. Observe, pesquisas e estudos opcionais, ou pelo nosso canal, que é seu também. Boa sorte!